Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso canal Ciência da Emoção. Bom, ontem um paciente meu me trouxe uma revista que estava nas bancas aí até esses dias sobre doenças emocionais e ele me questionou o seguinte, está em destaque aqui a questão da dermatite emocional. E ele me perguntou se é possível realmente a gente desenvolver uma dermatite por questões emocionais. Sim, é possível, sim. Do ponto de vista da explicação mais científica do porquê disso, não fica muito difícil, na verdade, entender o porquê disso, né? Você veja, quando nós estamos numa situação emocional, como uma situação de raiva, por exemplo, é muito comum as pessoas que depois de um surto de raiva terem, principalmente se for um surto repetitivo, né, as pessoas terem problemas dermatológicos. Bom, vamos analisar as coisas aos poucos, aos pedaços, para compreender o todo, né? Veja, quando nós temos lá a junção dos gametas e a fecundação, que vai formar primeiro as células, que depois vai se transformar no ser humano, né? O processo de formação, né, de desenvolvimento do feto vai atingir um momento em que a gente vai formar o que a gente chama de tubo neural. E esse tubo neural, uma parte dele, o ectoderma, derma vem de pele, né? É uma estrutura do tubo neural que vai formar alguns sistemas. Vai formar o cérebro, vai formar o sistema nervoso, periférico, vai formar o intestino, vai formar a pele. E o que isso tem a ver com a ideia do que a pessoa está me trazendo aqui na revista? Ora, esses sistemas, eles estão interligados desde a criação, desde o momento da concepção. Então, se nós estamos, por exemplo, emocionalmente abalados com alguma coisa, é natural que esses sistemas todos também passem a ter algum tipo de deficiência. Então, só por isso, a gente já diria assim, existe uma explicação razoável para quando você está emocionalmente abalado, você ter problemas como o caso da dermatite, né? Dessa alergia de pele. E não só alergia, né? Nós temos vários processos alérgicos que tem a ver com a pele, dermatite atópica, psoríase, enfim, até doenças como o vitiligo, por exemplo, são doenças que têm a sua propagação aumentada quando a gente tem processos emocionais envolvidos, né? Bom, a segunda questão está aqui no nosso manual de medicina psicossomática. Para quem não assistiu o vídeo lá sobre a psicossomática, psico começa na mente e soma é corpo, então desencadeia o efeito corporal aí, né? No manual de medicina psicossomática há uma descrição de que quando nós estamos sob o efeito do estresse, por exemplo, né, uma das questões emocionais aí, nós liberamos alguns hormônios, como é o caso da adrenalina, como é o caso, por exemplo, do cortisol, o famoso cortisol. E o cortisol, ele tem um ciclo inicial, uma das primeiras coisas que o cortisol faz no corpo é justamente redirecionar energias que não estão sendo utilizadas para lugares que há necessidade. Então, vamos pensar numa situação assim. Você está sob ataque. Você está lá na rua e um cachorro resolveu atacar você. Veja, alguns sistemas, como o seu sistema imunológico, vai entender o quê? Que entre enfrentar a bactéria que está lá no seu pé agora, entrando lá pelo aquele cortezinho que você fez lá no seu pé, e enfrentar o cachorro é mais urgente. Então há uma diminuição do sistema imunológico, da ação do sistema imunológico, para que você enfrente um perigo mais imediato. Não tem porquê, durante um processo como esse, você sentir fome. Então, se o sistema digestivo também tem a sua ação diminuída,
para que você tenha mais força, para que você tenha mais velocidade e assim por diante. Não tem porquê você sentir prazer durante um processo como esse. Então, a defesa é mais imediata, então essas energias elas acabam sendo redirecionadas. Bom, via de regra, esse primeiro momento é um momento, assim, eu diria que show de bola, a natureza fez uma excelente compensação, porque afinal de contas, se defender de um perigo mais imediato também é uma prioridade, né? Porém, se você tem acessos constantes de raiva, de estresse e assim por diante, você começa a criar um efeito cumulativo, porque o cortisol ele não sai da corrente sanguínea assim. Eu quero que ele saia e ele, vou sair daí. Não funciona assim. Nós temos alguns casos, por exemplo, em que uma descarga de cortisol pode levar até 7 dias ou mais para deixar a corrente sanguínea. Depende de como é que você lida com as questões emocionais. Se você souber fazer uma boa compensação, dopamina, por exemplo, fica um pouco mais fácil. Agora, se você não sabe fazer compensação, é evidente que você vai ter cortisol na sua corrente sanguínea por mais tempo. Então, com o passar do tempo, você começa a ter efeitos cumulativos. Então, o sistema imunológico diminui a ação, sistema relacionado ao sono diminui a ação, sistema relacionado a prazeres simples, não só o prazer sexual, como algumas pessoas pensam, prazeres simples, sentar aqui, olhar um passarinho, uma nuvem, apreciar a natureza, então, coisas simples são diminuídos. Evidentemente que o processo regenerativo também tem a sua ação diminuída. E a pele, ela está diretamente ligada, né, ao nosso maior órgão hoje, e está diretamente ligado à produção de alguns hormônios que fazem essa regeneração numa velocidade mais rápida do que outras células. Então, sim, quando nós estamos sob o efeito do estresse, pode sim aparecer situações de dermatite. Então não está no nosso manual uma doença chamada dermatite emocional. Então, enquanto o termo, né, não existe dermatite emocional, mas sim, a emoção ela pode causar dermatite ou pode intensificar uma dermatite que você já tem. Assim como queda de cabelo branco e outras coisas também, tá? Veja que ela não é a causa primeira, mas ela pode desencadear esse processo também, tá certo? Está aí a nossa dica então, grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.